Circle of Inevitability, capítulo 1180. Pós-fácil do autor. Quando abri o documento para escrever este pós-fácil, inúmeros pensamentos me invadiram a mente. Eu nem sabia por onde começar. Depois de deixar a situação se acomodar por um tempo, percebi o que eu mais queria. Queria dizer, nunca mais escreverei uma continuação. Isso não tem nada a ver com mais nada, é simplesmente porque a dificuldade de escrita era avassaladora, quase ultrapassando meus limites mentais. O primeiro desafio envolveu a construção de mundo já em expansão e bem definido. Não havia muito espaço para criar suspense ou revelações secretas, nem havia um gancho crucial para impulsionar a tensão da trama. Em Lorde dos Mistérios, as partes iniciais envolvendo a perda de controle de Beyonders de baixa sequência foram emocionantes e envolventes. Mas em Círculo da Inevitabilidade, a menos que a trama envolvesse divindades exteriores, grandes crises ou eventos históricos de épocas passadas, era difícil empolgar os leitores. Pequenas questões só podiam ser retratadas como facetas de eventos maiores, mas quantos eventos importantes poderiam haver, especialmente aqueles em que o protagonista tinha a capacidade de se envolver? Eu previ esse problema antes de começar o livro. Minhas soluções planejadas envolviam desvendar os mistérios da quarta época da dinastia Tudor, a infiltração de divindades exteriores e entrelaçar eventos isolados em uma narrativa maior. Também tentei usar arranjos e coincidências para permitir que Lumian participasse e conectasse os eventos. Mas a manipulação constante levou à perda de momentos satisfatórios e enfraqueceu a imersão. O segundo desafio envolveu o mundo e as facções já estabelecidas. Os principais participantes e motivações eram claros, então planejar um evento exigia considerar um número exponencialmente maior de participantes. Em Lorde dos Mistérios Volume 2, a Grande Névoa envolveu principalmente a família real, a Ordem Aurora, a seita das demônias e as três principais igrejas. Estas últimas poderiam ser tratadas como um todo, sendo suficiente destacar uma. Mas no volume 3 de Círculo da Inevitabilidade, o incidente do albergue envolveu 7 ou 8 organizações de divindades exteriores. Mesmo o foco nos duendes, no General Philip e nos Espreitadores da Noite significava lidar com 3 facções. Além disso, a Igreja do Eterno Sol Ardente teve que participar, a Igreja do Deus do Vapor e da Maquinaria tinha seus próprios problemas e o pântano do conhecimento estava envolvido. Isso não é tudo. Com a característica de Beyonder do Conquistador envolvida, as famílias Médici, Sauron e Enhorne eram necessárias. O mesmo para a Ordem da Cruz de Ferro e Sangue. O Clube do Tarot também se envolveria. O povo espelhado não teria perdido esta oportunidade. Tudo isso era 2 ou 3 vezes maior que a escala anterior. Tudo exigia prenúncios prévios e apresentações adequadas, aumentando drasticamente a dificuldade da escrita. A parte mais assustadora? Em Lorde dos Mistérios, esses problemas só surgiram na segunda metade do volume 6. Em Círculo da Inevitabilidade, começaram já no volume 3. Cada grande acontecimento me fez pensar em escrever os 2 últimos volumes de Lorde dos Mistérios, uma constante tentativa de conciliar tudo. Quase arranquei meu cabelo. Felizmente, tenho cabelo grosso graças aos meus genes, senão teria medo de ficar careca. O terceiro desafio foi que carregar tantos personagens de Lorde dos Mistérios significava precisar de mais de 20 personagens para aparecer e brilhar em eventos-chave. No entanto, os holofotes em qualquer evento são limitados. Todos querem seu momento, mas é impossível satisfazer a todos. Muitos leitores criticaram Lumian por ter poucos momentos de destaque. Eu também não queria isso. Mas o primeiro desafio forçou a trama a eventos importantes envolvendo personagens de alto nível.
Naturalmente, os holofotes se voltaram para eles. É por isso que, no final do volume 3, as figuras mais memoráveis foram Médici e o Eterno Sol Ardente. No final do volume 5, foram Amon, Roseli e Adam. Só posso dizer que, para manter a lógica, sacrifiquei muitos momentos legais, deixando o protagonista com menos tempo de destaque. Então, voltando ao que eu disse, nunca mais escreverei uma continuação. Certa vez, discuti esse problema com alguns amigos autores. Na mesma cena e evento, quantos personagens podem ser retratados com eficácia? A maioria concordou, cerca de 4. O mesmo para mim. 6 é o limite extremo, dadas as condições especiais. Além disso, alguns personagens inevitavelmente se tornam marginalizados. É por isso que, em Lorde dos Mistérios, as reuniões do Clube de Tarô se concentram apenas em 2 ou 3 membros por vez. Mas Círculo da Inevitabilidade herdou um elenco enorme desde o início. Tive que introduzir novos personagens e ainda dar espaço para facções essenciais. Talvez um autor mais talentoso pudesse lidar com mais personagens em uma cena e evento, mas esse não sou eu, não agora. Os volumes 1 e 2 foram administráveis, ambientados em ambientes mais confinados e com menos personagens clássicos. Mas depois disso, a história só ficou cada vez mais assustadora. Às vezes, escolhas tiveram que ser feitas. Portanto, lamento profundamente que a maioria dos membros do Clube do Tarô não tenha aparecido muito nos 5 primeiros volumes. Em primeiro lugar, comparado a Lumière à época, seu nível era muito alto e havia poucos eventos especializados e de alto nível adequados para ele. Se tivessem se envolvido casualmente em papéis menores, a situação poderia ter sido ainda mais estranha. Mas se eu lidasse com a situação como um elenco completo, os eventos-chave eram limitados e precisavam fazer parte da trama principal ou não podiam ser revelados muito cedo. Como resultado, a maior parte do que precisava ser resolvido eram pequenas crises diárias, que não conseguiam gerar tensão narrativa suficiente. Em segundo lugar, do ponto de vista lógico, não era adequado que os destaques de muitos eventos fossem atribuídos a eles. Mesmo quando apareciam, seu impacto era limitado, assim como no incidente do vórtice, que atraiu críticas. Este é um problema inerente às sequências e também à minha limitada capacidade de escrita. Lamento sinceramente não ter conseguido fazer melhor. Alguns leitores disseram que o protagonista não deveria ter interagido com o Clube do Tarô desde o início. Mas se o Clube do Tarô não tivesse notado tais eventos e não tivesse prestado atenção a pessoas com destinos especiais, outros teriam reclamado que o Clube do Tarô era inútil. Além disso, lidar com muitos personagens além da minha capacidade era um problema. Outro era que, depois de Lorde dos Mistérios, muitos personagens tinham seus fãs e detratores. Independentemente do personagem em que eu me concentrasse, mostrar-lhes muito pouco gerava reclamações, e mostrar demais gerava acusações de favoritismo. Dar a eles momentos de destaque gerava críticas, enquanto a falta desses momentos descontentava outros. Eu só conseguia me esforçar para escrever de um ponto de vista lógico. Veja a morte de Adam no final, por exemplo. Alguns leitores reclamaram que ela não teve impacto e foi muito abrupta. Mas Adam já havia recebido muitos destaques antes. No final, de um ponto de vista lógico, Adam ser capaz de resistir à primeira onda de ataques e permitir que as zonas protegidas fossem teletransportadas, enquanto resistia à fome primordial, já era bastante impressionante. Outros questionavam por que Klein não ajudou Adam a se recuperar depois de acomodar o castelo de Sefira por um mês inteiro. Mas pense bem. Ajudar Adam a lutar contra o Deus Todo-Poderoso teria exposto o despertar de Klein ao Deus Todo-Poderoso primordial,
o que alertaria a deusa mãe da depravação e, em seguida, todas as divindades exteriores. Como eles poderiam se preparar secretamente depois? Mais importante, Klein não pôde ajudar. Adam só conseguiu interferir nos sonhos de Klein antes do verdadeiro confronto e da fusão começarem. Desta vez, a batalha e a fusão começaram imediatamente para ele conter a primeira onda da descida da deusa mãe da depravação. Honestamente, de todos os personagens do primeiro livro, Adam recebeu o maior desenvolvimento em Círculo da Inevitabilidade. Klein basicamente carregou papéis passados e explorou possíveis mudanças, enquanto eu, pessoalmente, sinto que retratei completamente a complexidade de Adam, um deus frio e calculista que tem seus detratores e admiradores e que também ama a humanidade. Entendo e até me sinto feliz que alguns leitores tenham gostado de Adam, isso mostra que consegui escrevê-lo. Mas se alguém odeia Lumian e não gosta ou se ressente de Adam, tudo o que posso oferecer é um verso: melhor morrer de fome em silêncio do que lutar em vão como um louva a Deus. Espero nunca enfrentar o sacrifício imposto a eles. Muitos argumentaram que a morte de Adam carecia de grandeza e escreveram teses sobre por que ela era irracional, mas eu não conseguia compreender a lógica deles. Ao longo do processo de escrita de Círculo da Inevitabilidade, encontrei muitas críticas semelhantes, insatisfação com o desenvolvimento de alguns personagens, levando a longas explicações sobre problemas anteriores da trama. Mas, quando investigado mais profundamente, tudo se resumia a um raciocínio circular. Minha única opção era ignorá-lo. Algumas críticas vinham de um engajamento sincero, enquanto outras eram puramente maliciosas. Por exemplo, durante o arco de redenção do Círculo da Inevitabilidade, as pessoas brincaram sobre o protagonista acabar com o mundo enquanto o antagonista o salvava. Foi legal, com todos sabendo que era apenas uma brincadeira. Mas alguns alegaram que o trio de personagens principais criou tal plano, apenas para bagunçar tudo, para que pudessem apenas assistir tolamente ao vilão salvar o mundo. Se você perguntar, quem trouxe o Círculo da Inevitabilidade para aquele lado do campo de batalha? A resposta seria, não pergunte. Se você acrescentar, não foi a habilidade de Klein como farol do destino, guiado pela dica do gênio, que levou o Círculo da Inevitabilidade aí? A resposta seria, não diga. Basicamente, qualquer coisa inconveniente para os críticos é descartada. Eles precisam diminuir sua inteligência, tornando-se idiotas, antes de compartilhar suas interpretações distorcidas para fazer com que os outros acreditem que são uns espertinhos. Da mesma forma, também existe o ditado: a nobre humanidade destrói o mundo, a divindade inferior o salva. Mesmo sem discutir a verdade por trás da destruição e salvação do mundo, alguém poderia simplesmente perguntar: então, por que a nobre humanidade foi forçada a tal ponto que o mundo foi destruído? Outro exemplo é quando escrevi sobre Franca salvando as prostitutas de rua. Eu já havia adicionado uma armadura narrativa antecipadamente, afirmando que Traer tinha muitas restrições e que ela buscaria construir uma nova sociedade quando a oportunidade e a capacidade surgissem. No entanto, um grupo de puristas morais ainda criticou isso. Normalmente não presto atenção a esses comentários, mas alguns até trouxeram isso para grupos de escritores, sugerindo coisas como: por que não construir uma fábrica e fazer as prostitutas trabalharem lá? Que falsa gentileza! Claro, se as prostitutas do distrito comercial fossem enviadas para trabalhar em uma fábrica e as gangues fossem banidas desse negócio, o mundo estaria em paz, certo? Mas, na realidade, a demanda não diminuiria, a lei não a reprimiria e, se o distrito comercial não a tivesse, ela simplesmente se mudaria para outro distrito. Com o número de prostitutas de rua significativamente reduzido, gangues de outros distritos forçariam pessoas de bem à prostituição,
ao tráfico de pessoas e à coerção. Então, aqueles que sofrem com esse esquema não seriam considerados pessoas? Sem derrubar o antigo sistema e desafiar a Igreja e o governo, esse problema não pode ser completamente resolvido, somente reformas graduais podem. Há muito desse tipo de interpretação errônea e desconsideração do contexto anterior. Será que eu deveria mesmo me importar e diminuir o ritmo por causa disso? É necessário? Sempre ignorei. Se as pessoas não tivessem compartilhado constantemente essas distorções em grupos de escritores, eu não saberia o quanto a história havia sido distorcida. Se alguém acreditasse nesses resumos e depois lesse o texto completo, perceberia que a história era completamente diferente. Então, preciso me desculpar. Certa vez, eu disse: se os leitores não entendem o enredo, a culpa é do autor. Eu estava errado. Falei com muita arrogância. Não sou sábio nem Deus. Não consigo fazer com que todos entendam. Alguns enredos são mal interpretados devido aos hábitos pessoais de leitura dos leitores, alguns porque leem casualmente e não querem pensar profundamente, alguns porque pulam de um lado para o outro e alguns interpretam mal intencionalmente. Não consigo resolver todos esses problemas. Eu era muito convencido antes. Mereci a reação negativa. Vou deixar por aqui. Resumindo, Círculo da Inevitabilidade foi sobrecarregado com muitas restrições desde o início. A dificuldade de escrita era tão alta que muitas vezes perdi o controle, embora ocasionalmente conseguisse recuperá-lo. Foi mentalmente exaustivo, uma luta diária. É também por isso que cortei algumas tramas secundárias dos volumes 7 e 8, não consegui mais lidar com elas. Expandir ainda mais teria o risco de colapsar toda a história. No geral, minha autoavaliação é que Círculo da Inevitabilidade tem partes bem escritas e partes que deixam a desejar. Por exemplo, o final do volume 6 ainda me faz pensar em como construir o clímax do confronto com o digno celestial sem introduzir muito sobre o continente ocidental cedo demais. Minha solução atual seria guardar a Rhodes e a questão do criador original espelhado para o clímax final, trazendo reviravoltas justamente quando os leitores esperam que a história termine. Resumindo, nunca mais escreverei uma continuação. É muito difícil. Os finais de alguns personagens não foram explicitamente escritos, mas foram sugeridos. Explicá-los em detalhes teria emaranhado muitos fios, interrompendo o tom dos capítulos finais ou minando a sensação de que as catástrofes nunca terminam de verdade, mas acontecem repetidamente, que a vida é sobre suportar desastre após desastre até a morte. Por exemplo, o final de Farbout. Mencionei deliberadamente que a singularidade do abismo e as características de Beyonder correspondentes de sequência 1 não foram adquiridas. Se eu elaborasse, precisaria explicar como os demônios lidaram com isso, o que seria confuso. A solução? Colocá-lo no planeta de Lumian, criar um novo abismo e permitir que os Beyonders que seguiram esse caminho e cometeram crimes, ascendam a esse planeta após atingirem sequências médias a baixas, para se matarem entre si. Outro exemplo são as características de Beyonder da sequência 1 de Médici. Como um antigo rei dos anjos, sua marca espiritual não se dissiparia rapidamente. Como Médici não apareceu na Cidade dos Sonhos final, enquanto Tiki e Tudor apareceram, isso implica que as características retornaram após a estabilização de Lumian, Aurore e Jena. Não entrei em detalhes porque explicar o estado de Lumian e dos outros exigiria detalhar como eles começaram a se fundir e confrontar o dragão malévolo através do equilíbrio proporcionado pelo Círculo da Inevitabilidade. É por isso que o dragão malévolo não apareceu no sonho. Lumian, Aurore e Jena haviam se tornado uma só entidade, a primeira representando o aspecto masculino, e as duas últimas, o feminino.
Quanto à questão de se extrair duas características de Beyonder da sequência 1 quebraria o equilíbrio, remover simultaneamente as características de Beyonder da demônia do Apocalipse resolve o problema. Mas isso teve que esperar até que Lumian, Aurore e Jena se estabilizassem completamente e começassem a resistir e fundindo-se com o dragão malévolo. Além disso, as características de Beyonder e os efeitos delas não seriam redefinidos. Outra dica sobre o final de Adam: o enfeite de sol no carro de Amon e o final de Lumian. Destaquei certos detalhes durante a guerra, como apenas as consciências de Leodero e Erabergen sendo fundidas, sem mencionar as outras. De qualquer forma, é impossível cobrir tudo. Falar sobre o final de cada personagem se tornaria uma lista de verificação tediosa. Deixar alguma ambiguidade, apenas saber que eles começaram uma nova vida, é suficiente. Originalmente, eu queria um final mais trágico, com maiores sacrifícios, para refletir melhor o mundo, mas considerando que esta era a conclusão do universo de O Lorde dos Mistérios, suavizei a situação. Embora todos moram um dia, pelo menos por enquanto, é um final feliz. Da batalha simulação e raciocínio lógico, esse resultado era alcançável, então não havia necessidade de forçar a tragédia. É por isso que a batalha final se desenrolou daquela forma. Com tão poucos recursos e efetivos, alcançar uma vitória decisiva e resolver os problemas de forma permanente era impossível. Com preparação, mobilização e divisão de forças extremas, forçar o inimigo a recuar e concordar com uma trégua temporária já era incrivelmente difícil. Por exemplo, se a deusa-mãe não tivesse sido reiniciada, mesmo que ela não tivesse se juntado à batalha e apenas curado divindades exteriores feridas ou impedido seu selamento ou banimento, a situação teria entrado em colapso. Ou, se Klein não tivesse colocado o círculo da inevitabilidade naquele campo de batalha. Se Amanises e Lumian tivessem enfrentado o monarca da decadência, as coisas poderiam ter sido melhores, ou piores, considerando o simbolismo do monarca da decadência. De qualquer forma, a decisão foi ajudar o Mestre Celestial e companhia rapidamente, a solução mais eficaz no menor tempo possível. Considerando tudo isso, uma trégua, temporária, se encaixa melhor no título do volume final e no mundo. Pode parecer anticlimático, mas é mais aceitável do que uma vitória decisiva ou um golpe mais pesado. Muitos podem não gostar do combate simbólico, achando-o muito abstrato, mas acho que era mais fresco e mais interessante do que repetir batalhas passadas. Também tornou o fluxo geral da guerra final mais claro e fácil de acompanhar. Considero uma escolha aceitável. Em resumo, é compreensível que muitos leitores não gostem de Lumian. Eu entendo. Mas não é principalmente porque o personagem era superficial. Um dos motivos é a falta de imersão, forçado a participar de eventos de alto nível e subir de nível rapidamente. Muitos dos aspectos agradáveis da atuação foram ignorados. O caminho do caçador não é tão divertido de interpretar quanto o caminho do vidente. Em segundo lugar, como protagonista de uma sequência, Lumian foi naturalmente criticado e rejeitado. É semelhante a como eu, pessoalmente, nunca gostei de O Retorno dos Heróis Condor e de sua personagem principal, Yang Guo. Porque os personagens em que me envolvi profundamente deveriam servir de contraponto para você. Um punkzinho rebelde se apaixonando instantaneamente por Yang Guo para o resto da vida? Ridículo. Dominar artes marciais de alto nível sem esforço? Isso é uma piada. Esses pensamentos me fizeram ler O Retorno dos Heróis Condor apenas 2 vezes, o menor número entre as novels de Lui Xia. Só comecei a gostar de Yang Guo mais tarde porque Lui Kou era incrivelmente bonito, e Carman Li era realmente deslumbrante. Na verdade,
Foi no volume 2 que me esforcei mais para retratar a personalidade e a psicologia de Lumière em profundidade. Infelizmente, pouquíssimos leitores se identificaram com esse estado mental. Claro, isso também mostra que minha escrita não era boa o suficiente e tinha muitas falhas. Falando nisso, posso analisar por que Aurore, no volume 1, atraiu tanta provocação e antipatia. A maioria das pessoas, inclusive eu, resiste naturalmente à intimidade e ao apego repentinos. É como cutucar o próprio nariz é satisfatório, mas ter outra pessoa fazendo isso é constrangedor e desconfortável. Devido à configuração do enredo e às histórias ocultas, Lumière teve que demonstrar profundo cuidado e confiança em sua irmã desde o início, o que gradualmente fez os leitores se sentirem resistência e repulsa. Normalmente eu deveria ter escrito mais sobre o dia a dia deles, destacado as coisas boas da Aurore, ou incluísse mais de seus feitos passados e como ela ajudou em momentos de crise. Isso teria ajudado os leitores a se conectarem emocionalmente. Mas, dada a estrutura do volume 1, isso simplesmente não era possível. Eu simplesmente não conseguia. Esse foi meu erro. Eu negligenciei essa questão durante o desenvolvimento e a configuração da história, deixando uma falha inerente. Mais tarde, como mencionei, com tantos personagens e enredos, fiquei sobrecarregado e mal consegui amarrar as coisas sem expandir mais. Sinto muito, minha habilidade ainda não está à altura. Já discuti outras questões e conclusões em resumos de volumes anteriores, então não vou repeti-las aqui. Depois de terminar a série, as duas coisas com as quais estou mais satisfeito são: primeiro, a construção do mundo e os cenários foram totalmente desenvolvidos sem contradições, e o desvendar dos mistérios históricos foi razoavelmente executado. Embora este último fosse selvagem e caótico, ainda se encaixava no tom e era interessante. Segundo, os personagens de alto nível que eu queria desenvolver foram desenvolvidos com sucesso, como Adam, Tiki, Médici, Eterno Sol Ardente, a deusa mãe da depravação, etc. Falando de Médici, eu originalmente queria escrever sobre uma batalha de inteligência e coragem entre ele e Lumière. Mas depois de completar a preparação e chegar à metade da história, percebi que Médici não poderia fazer um movimento inicial contra Lumière, afinal, ele não é Roselle. Sem aparecer logo no início, e com o mundo dos espelhos especial e os problemas Tiki, Tudor surgindo, não havia outras opções. Então, tinha que ser assim. Anteriormente, mencionei que a escolha do título Círculo da Inevitabilidade, pelo editor me ajudou a resolver um ponto-chave da trama, o papel de Amon durante o Apocalipse. Durante Lorde dos Mistérios, quando escrevi a profecia, eu apenas pensava que Amon iria para as estrelas, teria um encontro fortuito, retornaria transformado e desempenharia um papel importante antes e durante o Apocalipse. Mas eu não havia especificado qual seria esse encontro fortuito ou seu papel exato. Quando comecei a planejar a sequência, fiquei em dúvida. Como Amon, uma sequência 2, poderia impactar o Apocalipse? Pelo menos uma sequência 0 é necessária para ser relevante. Amon só podia roubar de divindades exteriores, mas a Terra ainda nem tinha um grande antigo, o que ele poderia levar? Então, o editor escolheu o Círculo da Inevitabilidade entre alguns títulos viáveis, incluindo Supervisor de Alta Dimensão. Dei uma olhada nos títulos das sequências do caminho: Pecador do Passado, Sofredor do Presente e Anjo da Redenção do Futuro. Tudo se encaixou. O que foi dito deve se tornar realidade. Anteriormente, ao projetar o caminho da inevitabilidade, decidi que ele seria fundamental para resolver os problemas de Tiki, Tudor e do Criador original espelhado. Depois de introduzir uma configuração tão chocante, ele não poderia simplesmente ser descartado.
A escolha deste título pelo editor tornou a história mais fluida naturalmente. A criação dos títulos de sequência de um caminho geralmente começa com a reflexão sobre os principais simbolismos da operação do universo e, em seguida, com a concepção dos nomes do grande antigo, expandindo mais os principais simbolismos e, em seguida, dividi-los em nomes de sequência. Claro, nem sempre é o caso. Às vezes, quando não conseguia pensar em um bom simbolismo, eu invertia o processo. Começaria com os nomes das sequências e trabalharia para cima, fechando gradualmente a lacuna. Revelarei gradualmente os nomes das sequências dos caminhos restantes das divindades exteriores na minha conta pública do WeChat. Agora que o círculo da inevitabilidade terminou, a próxima fase seria naturalmente a guerra iminente e os problemas com os estados dos grandes antigos, repetidamente, até o fim. Esse é o tom do mundo de O Lorde dos Mistérios. Continuar seria apenas repetição. É por isso que eu disse desde o início que este seria o último livro do universo de O Lorde dos Mistérios. Termina aqui. Se eu algum dia escrever sobre o continente ocidental, será uma longa história paralela. É por isso que o continente ocidental não teve grande participação no círculo da inevitabilidade. A história já está planejada, mas atualmente me falta energia e motivação para escrevê-la. Ela se concentraria no atual Mestre Celestial, retratando seu crescimento, da rebelião e resistência à escolha final de assumir responsabilidade e dor, revelando os sacrifícios feitos por gerações no continente ocidental. Mas, uma vez que o enredo principal esteja escrito, perceba que o final já está definido. Ele se torna o demônio do conhecimento, e escrever seu crescimento de trás para frente parece pouco inspirador. Talvez no futuro, se eu tiver vontade. Se eu decidir não escrever, ainda encontrarei tempo para desenvolver e liberar o cenário do continente ocidental. Quanto a outras histórias paralelas, definitivamente não tenho a energia para escrevê-las em breve. Preciso de uma pausa de verdade. Meu próximo livro será anunciado após o Ano Novo Chinês do próximo ano. Preciso de tempo para refletir e recarregar, tanto mental quanto fisicamente. No momento, não tenho ideias claras nem conceitos empolgantes para o próximo projeto. Só tenho cenas dispersas em mente, que podem se encaixar em Xianxia, fantasia progressiva, Wuxia, superpoderes urbanos ou até mesmo Jiango da era republicana. Vou buscar inspiração aos poucos. Certa vez, eu queria muito escrever uma história sobre o choque entre as civilizações oriental e ocidental em um cenário Wuxia ou Xianxia. Um protagonista viajaria pela Rota da Seda, passando pelas regiões ocidentais, Transoxiana, Pérsia, Império Otomano e norte da Itália, chegando finalmente a Paris. É claro que todas essas seriam nações fictícias inspiradas em nações reais. Ao longo do caminho, a filosofia de cultivo do protagonista entraria em choque e interagiria continuamente com várias ideias filosóficas e sistemas de artes marciais, iluminando os outros e ampliando sua própria perspectiva, alcançando, por fim, grandes feitos. Essa ideia evoluiu do tropo de um mestre de Tai Chi se exibindo em outro mundo, mas foi elevada a um choque de filosofias e desenvolvimento sistemático, com raciocínio sólido. Acabei desistindo porque a dificuldade da escrita era muito alta. É um estilo solto, tipo relato de viagem estruturada envolvendo muitas civilizações e filosofias. Meu conhecimento atual não é suficiente e não quero criar cenários e conflitos superficiais. Mesmo depois de 5 ou 10 anos de preparação, ainda pode ser muito difícil. Por fim, agradeço a todos pela compreensão e apoio. Vamos nos encontrar novamente no próximo livro. Vejo vocês em 2026, tio. Obrigado por ouvir no Keeper of the Missing Audio Novels. Ponto.